Confia. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus, Ele confia a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas perturbar o coração, nem a mente, ante as ocorrências mal sucedidas. Do espírito Joana de Ângeles, livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco. Então, amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunirmos em pensamentos, em oração, em prol da sociedade espírita Paz e Luz, dos trabalhadores, frequentadores e da humanidade que se encontra, Jesus, em tantas dificuldades. Que as nossas vibrações positivas possam se unir a todas as boas intenções, as boas preces desta humanidade e que possa ir ao encontro dos irmãos em necessidade. Pedimos ao Mestre Jesus, espiritualidade amiga, a assistência para o trabalho desta noite. Obrigado ao Mestre Jesus e que assim seja. Boa noite a todos. Vamos usar o recurso que o Senhor, nosso Deus, nos concedeu. Pedi e obtereis. Isto é bênção. Batei e se vos abrirá. Isto é socorro. Buscai e achareis. Isto é salvação. Não vos inquieteis, pois tudo isto já estava escrito desde o princípio dos tempos. E é chegado o momento da mudança, da renovação. Vindo a tempestade, seja como o bambu, dobrai-vos até tocar o chão. Amai irrestritamente, perdoai sem limites, compartilha o bom tesouro do seu coração. A paz não vos faltará, a saúde será abundante, e habitareis na casa do Senhor para sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, em nome de Deus, Cristo e caridade, com os filhos da Maria de Nazaré, dos bondosos amigos do plano espiritual, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nossos espíritos amigos, nossos espíritos protetores, iniciamos os trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Paz e luz, paz e luz. Os laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação,
como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres vivos que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com o de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meios de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, ama-os, pois menos que se estivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres
e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde, para estreitar seus laços simpáticos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar a respeito da reencarnação, que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Hoje, graças a Deus, o Espiritismo já nos traz bastante informações a respeito das reencarnações, né? E já nos esclarece que se nós estivéssemos somente uma existência, não haveria a possibilidade de nós progredirmos verdadeiramente, porque não teríamos essa oportunidade. Somente uma existência é tempo muito curto para que venhamos nos tornar seres, de uma maneira geral, mais perfeitos. Poderemos atingir a perfeição, mas somente após muitas encarnações, uns mais rápido, outros talvez mais demorado, porque devido ao nosso livre-arbítrio, cada um de nós faz aquilo que acha que é o correto. Ou nós vamos nos adiantando ou vamos retardando, né, essa nossa evolução. E graças a Deus, hoje, tendo essa verdadeira noção que a reencarnação é um fato, é real, se nós observarmos cada um de nós nas nossas vidas, nós vamos analisando e vendo que realmente existem laços de família com pessoas que não pertencem, né, ao nosso círculo familiar, não fazem parte do mesmo sangue, né, mas que geram em nós, quando nos encontramos, sentimentos bons, nós nos sentimos felizes por estar perto de determinadas pessoas, e isso nos caracteriza certamente porque já tivemos outros encontros, né? Já tivemos outras oportunidades de nos relacionarmos, seja como família, seja somente como irmãos, né? Encarnados e naquela tentativa de um ajudando o outro. Como também, né? Tem aquelas pessoas que muitas vezes se aproximam de nós e nós temos sentimentos não tão bons em relação a elas, né? Aqueles ódios gratuitos, como se diz assim, até exagerando um pouco, né? Que a gente não sabe por que não consegue ter uma boa afeição para uma determinada pessoa. Certamente isso aí são provas que já houve contatos anteriores em algum outro momento que, como a gente não tem a lembrança, né, passa muitas vezes sem termos uma verdadeira resposta sobre isso, mas se nós analisarmos profundamente a respeito das reencarnações, a gente vai ver que tem tudo a ver, né? Que na realidade nenhum de nós, né, vem sem uma determinada necessidade de se melhorar, de progredir, de evoluir, de seguir em frente. E isso tudo faz parte dos nossos relacionamentos, né? As várias vivências vão nos permitindo, né,
nos relacionarmos com pessoas diferentes, no sentido de nos ajudar, no sentido de muitas vezes ser um instrumento que vai fazer com que a gente passe por determinada situação, muitas vezes bem difícil, mas certamente necessária, porque a gente sabe que Deus é bom, que Deus é justo, e se nós tivermos que resgatar algumas coisas, certamente serão outras pessoas que virão para fazer com que isso aconteça, né? Por isso que quando as pessoas fazem alguma coisa para nós, se nós tivermos a verdadeira caridade dentro dos nossos corações, buscar esse conhecimento que nos esclarece por que nós temos que perdoar, né? Os nossos inimigos, eu diria assim, os adversários da caminhada, né? Iremos ver um motivo real, né? Para que não tivéssemos ódios de ninguém, rancor de ninguém, o desejo da vingança, porque aquelas criaturas na realidade são só instrumento que Deus permite que exista, né, no nosso caminho para que a gente possa ir resgatando e provando que realmente já nos evoluímos um pouco mais, que já temos, né, a humildade, o amor no coração e sabemos perdoar essas criaturas que somente são um instrumento para o nosso progresso, para a nossa evolução, para os nossos resgates. Ou seja, nós deveríamos ficar gratos, né, a elas, porque isso vai nos proporcionar esse crescimento, essa evolução. Então temos que seguir em frente, confiando, sabendo que tudo que acontece conosco existe a necessidade. E essas pessoas que estão à nossa volta têm um motivo, que possamos amar a todos, independente se faz parte do sangue ou não, né? Porque na realidade todos temos relações em haver e em ajustar. Tá bom, meus irmãos? Boa noite a todos e que assim seja. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação do mundo melhor. Emmanuel. Ó companheiro, não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia a teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender.
Boa noite, irmãos. Ó companheiro, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus 18:33, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Somos todos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai, e por isso devemos caminhar juntos na estrada da nossa evolução e dos nossos irmãos. Deus colocou em nossa caminhada um companheiro, um filho, um pai ou um amigo, para que podemos praticar a paciência, a humildade e o amor. Mas também, com o nosso exemplo, possamos contribuir com a sua evolução moral e espiritual. E nos momentos difíceis da convivência, tenha compaixão, ensina sempre. Que Jesus está sempre ao nosso lado. Lembramos sempre que quantas vezes Cristo, nos nossos momentos de tristeza, momentos difíceis, de desequilíbrio e até falta de fé muitas vezes, Ele estava aplicando misericórdia ao nosso espírito. Que possamos olhar nosso irmão de caminhada com os olhos do espírito, mas também emanando amor, entendendo que uns estão mais evoluídos e outros a seu tempo, mas que possamos juntos dar as mãos para progredir e aprender sempre. Seja onde for, Deus está sempre em nós e agindo por nós. Reflete na importância de tua própria imortalidade. E recorda, onde estejas, que a paz do teu ambiente começa invariavelmente de ti. Boa noite. Parentesco e filiação. Pergunta 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma? Ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? Resposta: a vida animal somente, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Pergunta 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Resposta: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí muitas vezes decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Pergunta 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores? Resposta: ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho.
O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro se gabaria de descender de um gentil homem debochado? Mas o que quer que me digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Pergunta 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Resposta: seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores, mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis, por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram, e só assim que a lembrança pode não somente lhes ser agradável, mas até útil. Necessidade da vida social. Pergunta 768. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Resposta: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. O Livro dos Espíritos. Meus irmãos, somos todos iguais. Não existe no plano de Deus uma criatura sequer que seja superior à outra. Como filhos de Deus, não. O Pai não criou seus filhos por importância. Este é do primeiro grupo, aquele é do segundo. Este é de raça superior, aquele de raça inferior. Deus criou seus filhos simples e ignorantes, todos partindo do mesmo ponto para alcançar a plenitude de si mesmo. Mas no plano de Deus, todos somos igualmente especiais. Isso porque Deus criou leis estas que regulam tudo o que se passa no universo. Ele criou essas leis para todos os seus filhos. Então, nós vivemos num universo submetido a leis. O fato de que nós vivemos sob as leis de Deus garante que há justiça. Ou seja, nós nascemos onde necessitamos e convivemos com aqueles de que necessitamos. Seja no lar difícil, entre aqueles que, mesmo sendo filho, filha, pai ou mãe, nos causam estranheza ou até mesmo aversão. Seja no meio social em que não nos adequamos. Exercícios de amor. Mas há também, pela bondade do alto e por merecimento, aqueles que já de primeiro contato nos afinizamos.
E vamos aprendendo a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas e para as pessoas. Uma história. Contam que haviam 2 irmãos. Viviam na região do Himalaia e um deles, depois de algum tempo, resolveu que queria servir a Deus, mas não no meio do povo, da gentinha. Ele queria cooperar com Deus, no alto do Himalaia, treinando a mente e o corpo. E para lá se foi. O outro irmão decidiu também cooperar com Deus. Eu quero servir a Deus, mas quero fazer isso aqui, no meio do povo, com minha gente. E ficou, atendendo as multidões. O irmão que subiu a montanha ficou por muito tempo lá e desenvolveu de tal forma a sua capacidade mental, o seu poder de concentração, que quando pensava algo negativo, ele era capaz de dissolver a neve. E lá embaixo, o outro irmão trabalhava as necessidades alheias, tratava feridas, as dores do mundo. Mas o irmão, que havia subido a montanha para meditar, sentiu saudade do outro, que havia ficado lá embaixo, e decidiu visitá-lo. Mas pensou: como é que depois de tanto trabalho aqui em cima, eu vou me misturar com aquela gente lá embaixo? Mas a saudade era grande. Bom, eu vou fazer uma bola de neve bem compacta e levo comigo, porque daí eu posso verificar como vai ficar o meu pensamento. Eu poderei sentir se meu pensamento desviar do bem. E fez a bola de neve e desceu a montanha, silencioso. E depois de muitas horas lá embaixo, no vilarejo, depois de tanto tempo, saiu a perguntar: onde estaria fulano, o seu irmão? Alguém apontou um casebre e ali, junto a velhos, jovens e crianças doentes, um homem de barbas longas, esquálido, cuidava da perna de uma jovem muito linda, que esticava sobre as pernas dele, e ele tratava de uma ferida aberta. Com toda a paz e tranquilidade do mundo, o irmão visitante começava a olhar aquela jovem que era tratada pelo irmão barbudo. Foi olhando aquela jovem bela, fixou-se na sua perna esticada e a bola de neve começou a derreter em sua mão. Meus irmãos, é muito fácil e virtuoso cooperar com o bem, longe do mal e dos desafios. O nosso grande desafio na Terra é cooperar com Deus na luta que temos. É cooperar com Deus no meio das adversidades, corrupção, das inimizades. É exatamente para este meio que Deus nos mandou. E se o Criador nos mandou para cá, para viver esta experiência, é porque Ele sabe que aqui, no meio das diferenças, é que teríamos maiores e melhores chances de crescer, cooperando com o bem na Terra. Não adianta sermos virtuosos no meio de virtuosos. O mundo é de provas, é de expiações, é exatamente para aprender. Temos o compromisso de estender as mãos àqueles que estão na retaguarda,
aqueles que estão atormentados. É preciso ser cooperador do bem, mas onde ele não existe. Ajudar alguém na hora certa com uma palavra, ou até mesmo silenciando. Meus irmãos, precisamos uns dos outros. Crescemos uns com os outros. E somente assim, juntos, alcançaremos o alto. Que a luz de Jesus seja sobre todos nós. Começando mais um dia de trabalho, agradecendo a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus Cristo, ao nosso diretor da casa, irmão Prado, que a gente possa direcionar todo o pensamento positivo de amor, de fé, de união e gratidão por mais um dia de trabalho. Que o nosso irmão diretor da casa, irmão Prado, nos acompanhe neste trabalho e que este trabalho possa ser direcionado também aos irmãos que querem fugir da vida, seja através do suicídio, através do medo, do desânimo, de não ter mais coragem para viver, diante das dificuldades, que não conseguem muitas vezes ter força para enfrentá-las. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que abençoe os irmãos que estão passando por uma depressão, por um vício, que a Tua luz, Senhor, possa iluminar esses irmãos e que possa desviá-los, Senhor Jesus Cristo, do suicídio, que é algo muito forte na vida do ser humano. Onde ele comete isso, este gesto, ele não está matando somente a si, mas está matando o pai, a mãe, irmãos. E esta morte se eterniza em todas as datas, seja a data do seu aniversário, seja a data do final do ano, no Natal, Ano Novo. Todos lembram daquele familiar que partiu. Então aquele irmão que cometeu esse gesto, ele mata todos os anos o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos. E esse sofrimento continua em toda a família. Que esse irmão que pensa hoje no suicídio, que ele possa buscar ajuda dos profissionais da área, os psicólogos, psiquiatras, ajuda religiosa, independente da crença. Que teu amor, Pai, que a tua luz possa abençoá-lo neste momento, livrando dos espíritos obsessores que possam induzi-lo ao suicídio. Que a tua luz, Senhor Jesus Cristo, que teu amor se faça nesses trabalhos. Que assim seja. O ser humano estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe fazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Joana de Ângeles. Boa noite a todos, aqui é a Isabel. Hoje eu vou fazer a leitura do trecho do livro Constelação Familiar, escrito pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. Integração na família. A educação espírita na família destrava as dificuldades existentes, por facultar o entendimento das leis que regem a vida
e dos mecanismos em que a mesma se estrutura, despertando os sentimentos humanos para a perfeita identificação da criatura com o Criador e das responsabilidades que existem entre todos em relação uns aos outros e à própria vida. Amigos, chegada a hora da fluidificação das nossas águas, elevando os nossos pensamentos ao alto. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam, embora ainda mesmo que o mal em torno desarvora. Esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, hora a hora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho. Inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. E agora, impondo nossas mãos sobre a água, com toda a nossa fé, ao nosso Mestre Jesus, o médico dos médicos. Por fraqueza ou ignorância espiritual, em prazeres e extravagâncias, criamos enfermidades, doenças em nosso corpo físico e espiritual, muitas vezes imersos em aflições, angústias, dores e sofrimentos. Conscientes da renovação necessária, te rogamos, Mestre Jesus, e aos mentores da nossa Casa Espírita Paz e Luz, juntamente com suas equipes abnegadas, os fluidos divinos, para que nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização da nossa saúde física e espiritual, conforme as nossas necessidades, nosso merecimento e a tua vontade, Senhor. Que assim seja. Vamos fluidificar as nossas águas, rogando ao Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, todos os seus assistentes do mundo espiritual, toda a equipe da Casa Paz e Luz, que neste momento possam derramar as suas bênçãos, os seus remédios, tudo aquilo que possa nos levar, nos induzir ao bem, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa capacidade, que todas essas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa água que é santa, nossa água que é milagrosa, nossa água que é vida de Deus e que é o remédio do nosso corpo e do nosso espírito. A resposta de Deus
pode tardar um pouco mais, jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Bezerra de Menezes. Que nossa corrente espiritual abasteça a todos nós, fluidificando a nossa água. Que assim seja. Ao final do primeiro ano, desde a fundação, em 21 de junho de 1927, do primeiro centro espírita da cidade de Pedro Leopoldo, havia muitos candidatos à mediunidade no centro Luiz Gonzaga. Uns queriam receber recados do além, outros estavam loucos para incorporar espíritos. O entusiasmo era contagiante quando, em outubro, desembarcaram em Pedro Leopoldo 4 moças ensandecidas, todas filhas de Rita da Silva. Vinham da região de Pirapora. A mãe estava desesperada e não era para menos. O quarteto se mordia, se debatia, gritava. Uma das vítimas precisou ser acorrentada para chegar até ali inteira. Chico, mais uma vez, lançou sobre o papel mensagem assinada por Maria João de Deus. Meus amigos, temos desejado trabalho, e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do Espiritismo. Procuremos servir a Jesus. Era uma noite de segunda-feira. Quando chegou a reunião de sexta, sobraram na sala José, Chico e as loucas. Mais ninguém. Eles rezaram, leram o Evangelho, tentaram conversar com os obsessores, ou melhor, com as assombrações responsáveis pelos tormentos das coitadas, e nada. O tratamento seria longo. Numa das noites, a situação piorou. José teria que viajar a serviço, era celeiro, e para não deixar Chico sozinho com as moças obsidiadas, pediu ajuda a um recém-chegado, Manuel. Segundo os vizinhos, ele era capaz de acalmar os espíritos das trevas. O forasteiro aceitou o convite e, na hora combinada, apareceu no centro espírita Luiz Gonzaga, armado de uma Bíblia poída. A sessão começou pacífica. Como sempre, depois das preces, Chico emprestou seu corpo aos habitantes do além. Primeiro veio um espírito amigo para orientar Manuel. Quando o perseguidor se apossar do médium, aplique o evangelho com veemência. Não demorou muito e um novo visitante de outro mundo apareceu. Estava descontrolado. Manuel nem pensou 2 vezes. Tomou a Bíblia e bateu com ela muitas vezes sobre a cabeça de Chico, gritando, irritado: "Pois tome evangelho, tome evangelho." O tal espírito perseguidor desapareceu. A sessão foi encerrada e Chico sofreu violenta torção no pescoço. Mais tarde, ele se divertiria com a história, certo de que foi uma das poucas pessoas no mundo a levar surra de Bíblia. Só com muito custo
após muita reza, as 4 irmãs voltaram para casa sem a companhia de assombrações. As histórias se espalhavam, viravam lenda. De Belo Horizonte começavam a aparecer curiosos. Um deles, em um carro novo em folha, estacionou perto de Chico e perguntou ao rapazola de calças curtas onde morava o tal de Chico Xavier. O rapaz ficou sem graça, teria que decepcionar o forasteiro. Sou eu. O visitante encarou os sapatos poídos e enlameados do rapaz, engatou a primeira e acelerou, após se despedir. Se você não arrumou nem para você, imagine para mim. Neste momento que estamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecemos ao Dr. Prado e toda a equipe espiritual que esteve nos auxiliando e nos intuindo. Que nesta encarnação possamos plantar amor e benevolência junto aos nossos familiares, recuperando com humildade a igualdade do ser. Precisamos respeitar o tempo de cada um, tendo paciência e unificando nossos pensamentos no bem. Agradecemos a todos os irmãos que participaram deste trabalho e pedimos ao Pai Maior que nos abençoe sempre. Obrigado e boa noite.